O ar em Triana, Sevilha, cheirava a jasmim e a poeira antiga, um perfume que se entranhava na alma de Lucia Jiménez. No seu pequeno apartamento, que também servia de ateliê improvisado, o sol da primavera entrava tímido pela janela, iluminando os rolos de tecido barato, os cadernos de esboços repletos de sonhos e uma velha máquina de costura Singer, herança da sua mãe. Lucia, com os seus 22 anos, pele morena clara que denunciava a sua herança mestiça. Mãe espanhola, pai marroquino, e olhos escuros que brilhavam com uma intensidade artística, dedilhavam um lápis sobre o papel. As suas roupas, simples e adaptadas por ela mesma, muitas vezes de segunda mão, falavam da sua modéstia, mas não da pobreza da sua imaginação. Nos seus desenhos, vestidos de flamenco ganhavam novas vidas. Silhuetas tradicionais fundiam-se com o modernismo arrojado e a paixão andaluza encontrava uma voz contemporânea e sustentável. O seu maior sonho, quase uma obsessão, tinha um nome: Alma Gitana. A prestigiada casa de moda, situada numa rua elegante perto da catedral, era um templo de luxo e exclusividade, famosa pelas suas criações que eram pura poesia em tecido. Conseguir um estágio ali, aprender com os melhores, era a sua meta. O passaporte para um futuro onde o seu talento pudesse florescer. Naquela manhã, com o coração a bater descompassado entre a esperança e o receio, Lucia decidiu visitar a boutique. Vestia um vestido simples de algodão azul, que ela própria tinha costurado, e nos ombros um lenço antigo que fora da sua avó, a sua única peça elegante. O seu caderno de esboços, companheiro inseparável, ia seguro debaixo do braço. Ao entrar na alma gitana, sentiu-se transportada para outro mundo. O interior era opulento. Arcos moriscos estilizados, azulejos pintados à mão com desenhos intrincados, veludo carmesim a forrar assentos discretos e uma iluminação dramática que transformava cada manequim, cada vestido numa obra de arte. O ar era perfumado com uma fragrância cara e desconhecida. Um vestido em particular, na vitrina interior, capturou o seu olhar. Uma cascata de seda negra, bordada com fios de prata que pareciam lágrimas de lua, com volantes que desafiavam a gravidade. Era a personificação da alma andaluza, reinventada. Sentou-se discretamente num canto, abriu o caderno e começou a esboçar, não para copiar, mas para capturar a essência, a emoção que aquela peça lhe transmitia. Foi então que uma sombra imponente se projetou sobre o seu caderno. Mateo Herrera, o diretor criativo da Alma Gitana, surgiu como uma aparição. Alto, negro, com um físico que emanava poder, vestia um fato caro que gritava novo rico, adornado com joias ostensivas. O seu penteado era impecável, a sua expressão, uma máscara de arrogância polida. Ele olhou para Lucia, dos pés à cabeça, com um desprezo mal disfarçado. Perdão, menina. A sua voz era seda fria cortante. Creio que se enganou na loja. Isto não é um mercado de pulgas onde se vendem imitações baratas. Lucia sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. As palavras de Mateo, ditas em voz alta o suficiente para que os poucos clientes e funcionários ouvissem, ecoaram pela loja silenciosa. Eu só estava a admirar, gaguejou ela, o caderno a tremer nas suas mãos. Mateo soltou uma risada curta e desdenhosa. Admirar? Ou a tentar roubar ideias com esses teus rabiscos? Alguns simplesmente não têm olho para o luxo, nem para a verdadeira arte. Está a poluir o ambiente com a sua presença. Por favor, retire-se. A humilhação foi como um golpe físico. Os olhos de Lucia encheram-se de lágrimas, mas ela engoliu o choro. Juntou as suas coisas, o caderno agora parecendo um objeto de vergonha, e saiu da loja sob os olhares curiosos e alguns penalizados. O sol lá fora pareceu-lhe demasiado brilhante, a alegria da primavera, uma zombaria. As palavras de Mateo ecoavam na sua mente, poluir o ambiente. Seria ele verdade? Seria o seu sonho apenas uma ilusão de quem não pertencia àquele mundo? De volta à segurança do seu pequeno apartamento em Triana, Lucia deixou as lágrimas correrem. A dor da humilhação era aguda, mas por baixo dela, uma chama de raiva e injustiça começava a arder. A sua mãe, Carmen, uma costureira de mãos talentosas e coração grande, encontrou-a assim. Carmen ouviu a história da filha, os seus olhos sábios brilhando com uma mistura de fúria e compaixão. Minha filha, disse Carmen, abraçando-a com força. Não deixes que as palavras de um homem arrogante e cego te definam. Ele pode ter roupas caras, mas tem uma alma pobre. O teu talento é real, a tua paixão é a tua força. Não desistas. Deu-lhe um pedaço de tecido antigo, um brocado com fios de ouro que fora da sua própria avó. Usa isto. Cria algo que venha do teu coração, algo que cale a boca a esses ignorantes.
As palavras da mãe e o toque do tecido ancestral acenderam algo em Lucia. A dúvida começou a dissipar-se, substituída por uma determinação feroz. Ela não iria desistir. Iria mostrar a Mateo Herrera e ao mundo do que era capaz. Mergulhou no trabalho com uma fúria criativa. O seu quarto transformou-se num turbilhão de tecidos, linhas e esboços. Pesquisou, desenhou, costurou amostras. Cada ponto uma resposta à humilhação sofrida. O seu portfólio não seria apenas uma coleção de desenhos. Seria a sua alma em papel. A sua visão única da moda flamenca, imbuída da sua herança, da sua resiliência. Enquanto isso, numa parte mais serena e abastada de Sevilha, Isabel Vargas lia as notícias da manhã com um café. Com os seus 55 anos, elegante numa sofisticação discreta, Isabel era a fundadora original da Alma Gitana. Embora tivesse delegado a gestão diária e a direção criativa a Mateo há alguns anos, mantinha-se como proprietária silenciosa, observando de longe. Ultimamente, uma inquietação crescia dentro dela. Os relatórios financeiros eram bons, mas algo na essência da marca parecia ter-se perdido. A criatividade de Mateo era inegável, mas as suas últimas coleções pareciam mais focadas na ostentação do que na alma artística que ela tanto prezara. Decidiu que era a altura de uma das suas visitas anônimas à loja. Alguns dias depois, Isabel entrou na Alma Gitana como uma cliente qualquer. Observou o ambiente, a forma como os funcionários interagiam, a atmosfera geral. Foi então que presenciou uma cena que a perturbou profundamente. Mateo, com a sua pompa habitual, tratava um casal de turistas, vestidos de forma simples, mas claramente interessados, com uma condescendência palpável, apressando-os e fazendo comentários velados sobre o seu aparente poder de compra. A equipa parecia tensa na sua presença, movendo-se com um medo subserviente. O desconforto de Isabel aumentou. Aquela não era a alma gitana que ela criara. Lucia, alheia a estes acontecimentos, finalizou o seu portfólio. Era uma obra de arte em si mesmo, cada página vibrando com cor, textura e paixão. Tentou enviá-lo através dos canais oficiais da Alma Gitana, preenchendo formulários online, enviando e-mails para o Departamento de Recursos Humanos. As semanas passaram sem qualquer resposta. A suspeita de que o seu trabalho nunca chegaria às mãos certas ou que seria descartado sem sequer ser visto começou a corroê-la. Numa tarde, enquanto remexia em papéis antigos da sua mãe, encontrou um velho cartão de visita. Pertencia a um pequeno ateliê em Triana, o primeiro endereço da Alma Gitana, muito antes de se tornar o império de luxo que era hoje. Era o endereço de Isabel Vargas, dos tempos em que ela própria costurava e sonhava. Uma ideia louca, um último ato de desespero e esperança, formou-se na mente de Lucia. Reuniu uma cópia do seu portfólio, a melhor que conseguiu fazer, e escreveu uma carta. Não mencionou a humilhação sofrida, nem o nome de Mateo Herrera. Em vez disso, derramou na carta a sua paixão pela marca, a sua admiração pela visão original da Alma Gitana, e como acreditava que a verdadeira alma da moda andaluza residia na autenticidade, na emoção, e não apenas no brilho superficial. Selou o envelope e, com o coração aos saltos, enviou para aquele endereço esquecido uma mensagem numa garrafa lançada ao mar da incerteza. Isabel Vargas recebeu o envelope castanho alguns dias depois. Reconheceu o selo de Triana e o seu antigo endereço com uma pontada de nostalgia. Abriu-o sem grandes expectativas, mas ao ver os primeiros esboços, sentiu um arrepio. O talento de Lucia saltava das páginas, fresco, original, profundamente enraizado na tradição, mas com uma voz inegavelmente moderna. E a carta? A carta tocou-a de uma forma que não sentia há anos. Aquelas palavras, cheias de sinceridade e uma compreensão tão profunda da sua visão original, eram como um bálsamo para a sua alma desiludida. Aquele portfólio, juntamente com o que testemunhara na loja, solidificou a sua decisão. Era preciso agir. A Alma Gitana estava a perder o seu rumo, a sua essência. E Mateo Herrera, apesar do seu sucesso comercial, era o principal responsável por essa deriva. Isabel convocou Mateo para uma reunião na sede da empresa, um escritório elegante na Plaza Nueva, mais discreto e empresarial do que a opulência da loja. Mateo chegou pontualmente, a sua confiança habitual emanando de cada poro. Esperava, talvez, discutir os números de vendas crescentes ou os planos para a próxima coleção extravagante que tinha em mente. Mateo, começou Isabel, a sua voz calma, mas com um peso que ele não estava habituado a ouvir dela. Chamei-o aqui para falarmos sobre algo mais importante do que os lucros trimestrais. Quero falar sobre a alma desta marca. Mateo ergueu uma sobrancelha.
um leve sorriso de condescendência a pairar nos seus lábios. Alma, Isabel. Estamos a ir muito bem. A marca nunca foi tão desejada. A minha visão está a funcionar. A sua visão, continuou Isabel, imperturbável, parece ser uma de exclusão, de arrogância. Tenho recebido feedback preocupante sobre a forma como os nossos clientes e potenciais talentos são tratados. Recentemente recebi um portfólio de uma jovem designer. Um trabalho extraordinário, cheio de paixão e um profundo entendimento do que a alma gitana deveria representar. Ela fez uma pausa, os seus olhos fixos nos de Mateu. Alguém que, suspeito, não teria a oportunidade de mostrar o seu talento se dependesse da sua avaliação superficial. O sorriso de Mateu vacilou. Uma sombra de incerteza passou pelos seus olhos. Ele lembrava-se vagamente da rapariga do caderno, da sua insignificância. Mas como poderia Isabel saber? Isabel, eu apenas protejo os padrões da marca, tentou argumentar, a sua voz perdendo um pouco da sua arrogância habitual. A exclusividade é fundamental no nosso setor. Não podemos permitir que qualquer um... Exclusividade não é sinônimo de humilhação, Mateu, interrompeu Isabel, a sua voz agora firme como aço. Não é sinônimo de esmagar sonhos ou de julgar as pessoas pela sua aparência. A alma gitana foi fundada sobre a paixão pela arte, pelo artesanato, pelo respeito. Valores que você parece ter esquecido, ou talvez nunca tenha realmente compreendido. Mateu tentou gesticular, protestar, mas Isabel levantou uma mão. Estou profundamente desiludida, Mateu. Você transformou a minha criação num palco para a sua vaidade e, no processo, está a destruir o seu coração. Por isso tomei uma decisão. A partir de hoje, você já não faz parte da alma gitana. O choque no rosto de Mateu foi total. A cor fugiu-lhe da pele escura, deixando-o com uma palidez acinzentada. Você não pode estar a falar a sério. Eu construí o sucesso desta loja. Eu sou a alma gitana. Não, Mateu, disse Isabel, levantando-se. Você era um guardião temporário e falhou. A alma gitana precisa de uma liderança que valorize o talento genuíno, a autenticidade e, acima de tudo, o respeito. Valores que você demonstrou não possuir. A demissão de Mateu Herrera ressoou pelos corredores da moda de Sevilha como um trovão inesperado. A equipa da alma gitana sentiu uma mistura de choque, incredulidade e um inegável alívio. A atmosfera na loja, nos dias que se seguiram, tornou-se mais leve, menos opressiva. Alguns dias depois, Lucia recebeu um telefonema. Uma voz calma e elegante convidou-a para uma conversa na sede da alma gitana. O seu coração quase parou. Seria possível? Quando Lucia entrou no escritório de Isabel Vargas, sentiu um nervosismo que lhe secava a boca. Isabel recebeu-a com um sorriso caloroso, indicando-lhe uma cadeira. Lucia Jiménez, disse Isabel, os seus olhos transmitindo uma bondade genuína. O seu portfólio é uma das coisas mais inspiradoras que vi em muitos anos. E a sua carta tocou-me profundamente. Lucia curou sem palavras. Isabel explicou de forma discreta as recentes mudanças na liderança da alma gitana, sem entrar em detalhes sobre o confronto com Mateu. Falou da sua visão para o futuro da marca, um regresso às suas raízes de autenticidade e paixão criativa. Lucia, continuou Isabel, o seu talento é inegável. Gostaria de lhe oferecer uma oportunidade. Não apenas um estágio, mas a possibilidade de colaborar conosco num pequeno projeto, de desenvolver algumas peças para uma coleção cápsula sob a minha orientação. Quero que a sua voz seja ouvida na alma gitana. As lágrimas que Lucia tinha segurado com tanta força na loja, semanas antes, vieram agora aos seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de alívio, de validação, de uma alegria tão intensa que quase não cabia no peito. Eu não sei o que dizer, Senhora Vargas, conseguiu articular. É mais do que alguma vez sonhei. Diga que aceita, Lucia. Sorriu Isabel. Nos meses que se seguiram, Lucia deu os seus primeiros passos na alma gitana. O ambiente era diferente, mais colaborativo, mais respeitoso. Sob a mentoria atenta e encorajadora de Isabel, o seu talento floresceu. Os seus designs, que combinavam a tradição flamenca com uma sensibilidade moderna e sustentável, começaram a ganhar forma, a respirar. A loja, sob a nova antiga direção de Isabel, começou um processo de transformação cultural. O foco voltou a ser a arte, a criatividade e o respeito por cada pessoa que cruzava a sua porta, fosse ela cliente, funcionário ou um jovem talento em busca de uma oportunidade.